Eu estava passando o fondant pela última vez quando percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. 40 anos. E era a primeira vez na vida que eu tinha um espaço de trabalho que era inteiramente meu. Não a bancada da cozinha onde eu passei 8 anos amassando massa com o cotovelo esbarrando na torneira. Não a mesa da sala que eu precisava limpar toda vez que minha família ia jantar. Não o chão da área de serviço, ajoelhada sobre um tapete de borracha enquanto meu marido passava por mim para pegar uma cerveja. Um cômodo inteiro, com porta, com prateleiras até o teto. Com a minha bancada de mármore que eu escolhi pedra por pedra numa marmoraria em Campinas numa tarde em que o dono achou que eu estava brincando, até eu pagar. A gente tinha comprado o apartamento com 3 cômodos porque eu tinha insistido no terceiro. Meu marido queria o de 2 quartos, dizia que era mais barato, que a gente não tinha filho morando em casa, que o espaço ia sobrar. Eu olhei para ele no corredor do imóvel e disse com toda a calma que eu tinha: o terceiro cômodo é o meu cantinho de confeitaria, não no futuro. Agora, ele me olhou como quem está calculando se vale a pena abrir uma discussão. Não valeu. A gente fechou o contrato com 3 cômodos. Eu levei quase 1 ano montando aquele espaço. Não de uma vez, porque o dinheiro não chegava para tudo ao mesmo tempo, mas com escolha, com paciência, com a clareza de quem sabe exatamente o que quer. A batedeira planetária veio primeiro, porque sem ela nada funcionava. Depois as prateleiras de inox que eu mandei fazer sob medida em uma serralheria do bairro, com o cara medindo 3 vezes porque eu não parava de pedir para ajustar 1 centímetro. Depois os potes de vidro, todos da mesma linha, todos do mesmo tamanho, organizados por categoria, porque quando estou no meio de uma receita, preciso encontrar a baunilha em menos de 4 segundos sem precisar pensar. E a bancada? A bancada era o coração do cômodo. Eu a encontrei numa marmoraria pequena em Campinas durante uma viagem de trabalho. Era uma pedra de mármore branco, com veio cinza, que o dono tinha guardado no fundo do depósito, porque ninguém queria pagar o preço que ela merecia. Eu entrei, vi, fiquei parada na frente dela por um tempo que provavelmente pareceu estranho para o dono e disse quanto eu ia pagar. Ele disse outro número. A gente negociou por 20 minutos, até chegar num valor que nos deixou os 2 levemente insatisfeitos, e eu aprendi que é exatamente esse o sinal de um preço justo. Eu trouxe a bancada numa transportadora, instalei com um marmorista que cobrou caro, mas trabalhou bem. Quando ela ficou pronta, eu passei a mão na superfície fria e pensei: é aqui que eu trabalho de verdade. Não mais improvisada, não mais pedindo licença para o espaço dos outros. Eu faço bolos personalizados há 12 anos. Comecei na cozinha de casa, com o forno de uma porta que aquecia de um jeito só, vendendo para vizinhas e colegas de trabalho. Fui crescendo devagar, com indicação, sem pressa, mas com consistência. Hoje eu tenho agenda, tenho clientes fixos, tenho uma lista de espera para datas especiais. Não é um hobby, é o que paga uma parte importante das contas da nossa casa todos os meses. E durante 8 anos eu fiz tudo isso na beira da pia, dividindo espaço com a louça do jantar e o suporte de esponjas. Ter o cantinho mudou tudo, não só na prática, mas em alguma coisa mais funda, que é difícil de explicar para quem nunca trabalhou sem ter um lugar de verdade para isso. Foi numa terça-feira que o meu marido entrou na sala com aquela pausa antes de falar. Eu conheço essa pausa. 13 anos de casamento ensinam a ler o corpo do outro como um segundo idioma, e aquela pausa específica significava: tenho uma coisa para dizer que você não vai gostar e estou pensando no melhor ângulo de entrada. Eu continuei organizando os corantes em gel por tom, do mais claro para o mais escuro, da esquerda para a direita, porque eu preciso de uma lógica visual para trabalhar. Minha mãe vai vir nos ajudar por um tempo, ele disse. Eu coloquei o corante vermelho no lugar dele. Ajudar com o quê? Depois da cirurgia, você sabe que vou precisar de apoio nos primeiros dias. Fisioterapia, medicação, não posso dirigir. A cirurgia no joelho do meu marido estava marcada para daqui a 2 semanas. Procedimento eletivo, já planejado, já conversado. O que eu não sabia era que alguém ia ser chamado para nos ajudar. Por quanto tempo? Eu perguntei. Ele olhou para o ventilador por 1,5 segundos. 3 semanas, ele disse. Talvez 4, dependendo da recuperação. 3 semanas. Eu respirei pelo nariz com cuidado. Minha sogra. Eu gosto da minha sogra.
Dona Helena tem 67 anos, é aposentada, costura, faz crochê, cozinha bem e tem aquele costume específico de pessoas criadas em casa grande de reorganizar os ambientes ao redor como um ato de afeto. Ela entra na sua casa e dobra as toalhas diferente, ajeita os travesseiros, coloca os sapatos em fila, porque para ela é cuidar. Sempre foi. Não tem maldade. Nunca teve. É o jeito dela de dizer que está presente. E eu ia ter ela no apartamento por 3 semanas, possivelmente 4, com o meu cantinho logo ali pela metade do corredor. Você já confirmou? Eu perguntei. A pausa que veio não era uma pausa, era a resposta. Marcos, eu disse o nome dele devagar. Ela já queria vir quando eu operei o ombro no ano passado, ele disse. Dessa vez eu não tive coragem de pedir para não vir. Eu virei para ele de frente. Você podia ter me consultado antes de confirmar. Eu ia te contar. Você está me contando agora com data de chegada marcada. Quando chega? Sábado, ele disse, mais baixo. Eu virei de volta para os corantes, não porque estava ignorando ele. Quando fico com raiva e falo na raiva, as coisas certas saem tortas. Eu precisava de um momento para organizar o que eu queria dizer com clareza, sem crueldade e sem engolir nada. Ele ficou esperando porque em 13 anos ele também aprendeu a ler os meus silêncios. O problema não era a Dona Helena, nunca foi ela. O problema era o padrão. Ela precisa de um lugar. Ele decide. Eu apareço no final como detalhe, não como moradora do apartamento que tem opinião sobre quem fica nele por um mês. E tinha mais uma coisa, que eu sabia enquanto organizava os corantes do mais claro para o mais escuro. O apartamento tinha quarto de casal e o meu cantinho, não tinha quarto de hóspedes. O que significava que a Dona Helena ia dormir no sofá ou que alguém ia pedir que eu cedesse alguma coisa. E eu sabia, enquanto alinhava os potes em fila, qual coisa seria pedida. Naquela noite a gente conversou de verdade. Uma daquelas conversas que começam contidas e ficam mais honestas quando o apartamento fica quieto. Eu disse que me senti de lado na decisão. Ele disse que eu tinha razão, que devia ter me consultado primeiro. Eu disse que precisava que ele entendesse o que aquele cômodo significava para mim, não como espaço vazio, como conquista de quase 1 ano de esforço. Ele me ouviu daquele jeito que ele tem às vezes, com o corpo inteiro quieto, sem interromper, sem defender. No fim ele disse, o cantinho é seu. Minha mãe dorme no sofá. Eu pego uma cama de solteiro inflável para ela ter mais conforto. Você não vai precisar mover nada. Eu acreditei nele porque quando ele promete com aquele olhar específico, ele cumpre. 13 anos me ensinaram isso. A Dona Helena chegou no sábado com 2 malas, um pacote de biscoitos caseiros e um sorriso que preenche o corredor inteiro. Me abraçou apertado, disse que estava ansiosa para ajudar. Percorreu o apartamento de cômodo em cômodo com aquela curiosidade dela de quem quer entender o espaço. Quando chegou na porta do cantinho, ela abriu, olhou por um segundo. Nossa, ficou um luxo, ela disse, e eu vi que era genuíno. Ela fechou a porta sem entrar. Os primeiros dias foram tranquilos. A Dona Helena tem uma presença boa quando ela quer. Conta histórias com aquele ritmo dela de quem foi criada ouvindo causos, cozinha com uma naturalidade que deixa a cozinha cheirando bem por horas. À noite a gente assistia novela enquanto meu marido ficava com a perna elevada no travesseiro que ela trouxe especialmente para isso. Eu trabalhei normalmente no cantinho durante essa primeira semana. Entrava, fechava a porta, fazia o meu trabalho. A Dona Helena nunca abriu sem bater. Tudo estava dentro do que eu tinha imaginado. Na segunda semana, eu comecei a notar pequenas coisas. A toalha de prato estava dobrada diferente. Os chinelos que eu deixava na entrada da cozinha tinham sido alinhados em outro canto. A almofada do sofá estava de cabeça para baixo, o que para ela provavelmente era a posição certa, e para mim não era. Eu não disse nada. Cada um tem os seus hábitos. Ela está tentando ajudar. É só mais 1 semana e meia. Na quinta-feira da segunda semana, meu marido tinha consulta de retorno com o ortopedista, fisioterapia depois, o dia inteiro fora. Eu saí às 8 da manhã com ele, orientações na bolsa, celular carregado, agenda liberada. Era um dia simples. Consulta, fisioterapia, almoço fora se ele estivesse bem, volta para casa. Eu voltei às 5h30 com meu marido bem, com o médico satisfeito com a evolução, com o humor bom.
Ele foi direto para o quarto descansar. Eu fui pelo corredor com a bolsa no ombro e parei na porta do cantinho. A porta estava entreaberta. Eu empurrei com a ponta dos dedos. A bancada de mármore estava coberta com uma toalha de mesa que eu não reconhecia, dobrada como se fosse uma colcha improvisada. Em cima da toalha, uma almofada e um cobertor dobrado. A batedeira tinha sido empurrada para a prateleira do fundo, no lugar mais alto, onde eu precisaria de escada para alcançar. Os potes de vidro que eu organizei por categoria estavam agrupados de outro jeito, sem lógica que eu reconhecesse, empurrados para as extremidades das prateleiras. Os utensílios que eu guardo pendurados na régua de parede estavam dentro de um pote de cerâmica que eu usava para outra função. Os sacos de farinha e açúcar, que ficavam acessíveis na prateleira mais baixa porque uso todo dia, tinham sido empurrados para baixo da bancada, no canto onde eu guardo as formas grandes. E a bancada que eu trouxe de Campinas, que um marmorista instalou com nível, que era o centro daquele espaço, tinha virado base de cama improvisada. A superfície fria de mármore que eu escolhi para trabalhar com chocolate e pasta americana, porque precisa de temperatura constante, estava coberta com uma toalha de mesa floral que não era minha. Eu fiquei parada na porta sem conseguir calcular quanto tempo. A dona Helena apareceu no corredor atrás de mim com aquele sorriso dela. Filha, que bom que vocês chegaram. Olha, eu dei uma arrumadinha lá, ficou muito mais organizado assim. A bancada é grande demais para ficar vazia, fica desperdiçando espaço. Eu dormir no sofá toda noite estava ficando pesado para o meu corpo. Sabe como é, a coluna vai acusando. Aqui fica muito mais confortável e de dia você usa normalmente. Eu olhei para meu marido no corredor atrás dela. Ele estava parado com a mão na parede de apoio, olhando para o chão com aquela postura específica de quem sabe que vai ter que responder por alguma coisa e está calculando como. Eu sorri para a dona Helena, o sorriso que eu faço quando estou segurando muita coisa e preciso de tempo antes de abrir a boca. Um sorriso que é pausa, não resposta. Que bom que a senhora está mais confortável, eu disse, e fui para o banheiro. Fechei a porta. Sentei na borda da banheira e fiquei olhando para o azulejo cinza por um tempo que eu não sei medir. Tinha uma encomenda para terminar até sexta-feira. Bolo de casamento. 2 andares, pasta americana, flores de açúcar que eu precisava modelar ainda naquela noite, porque flores precisam de pelo menos 12 horas secando antes de ir para o bolo. Eu precisava da batedeira, precisava dos corantes no lugar que eu sabia onde estavam, precisava da bancada fria de mármore, que não é capricho, é técnica. Chocolate derrete em superfície quente. Pasta americana gruda em superfície porosa. Cada detalhe daquele espaço tinha uma função. E quando a função desaparece, o trabalho desaparece com ela. Peguei o celular e liguei para a Fernanda. A Fernanda tem 43 anos, é minha amiga desde o colégio, trabalha como enfermeira e tem aquela capacidade rara de dizer a verdade sem enfeite, mas também sem brutalidade. Eu contei tudo. Ela ficou quieta por uns 5 segundos. Ela cobriu a bancada de mármore com uma toalha floral, disse ela devagar, como quem está confirmando que entendeu direito. Sim. E o bolo de casamento é amanhã. Sexta é o prazo. Ainda tenho as flores para modelar. A Fernanda respirou fundo. E o que você vai fazer? Não o que eu estava sentindo. Não se eu tinha razão. O que eu ia fazer. Porque ficar com raiva e deixar passar é uma opção. Reclamar para a amiga no banheiro e não mover nada é uma opção. Eu sabia exatamente como isso terminava porque já tinha feito isso antes. Um ressentimento que vai acumulando em silêncio, até que um dia estoura por alguma coisa pequena que, na verdade, é a soma de tudo que ficou guardado. Eu não queria mais fazer isso. Vou falar com o Marcos primeiro, eu disse. Bem, disse a Fernanda. E o cantinho? Coloco tudo de volta. Com ele me ajudando, ela disse, não como pergunta. Com ele me ajudando, eu confirmei. Ela fez um som de aprovação e desligou. Naquela noite, depois que a dona Helena foi para o cantinho dormir, eu chamei meu marido para a varanda, fechei a porta de vidro, sentei na cadeira de palha que a gente comprou numa feira e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele estava de pé encostado no parapeito, a perna operada levemente estendida, com aquela postura de quem sabe que a conversa não vai ser curta, mas não tem como desviar. A coluna dela está incomodando, Bea.
O sofá é duro. Ela foi lá ver o cômodo e disse que cabia bem. Eu não soube dizer não. Ela é sua mãe, eu disse. Eu entendo. Mas você se lembra do que você me prometeu quando a gente conversou antes dela chegar? Ele ficou olhando para o prédio do fundo. Você disse que o cantinho era meu e que ninguém ia mexer nele. Usou exatamente essas palavras. E hoje, quando eu cheguei em casa depois de um dia inteiro fora com você cuidando da sua recuperação, a minha batedeira estava no lugar mais alto da prateleira e a minha bancada de mármore estava coberta com uma toalha floral. Minha bancada de mármore? Eu disse com calma. Sabe de onde veio essa bancada? Eu fui buscar ela pessoalmente em Campinas. Passei um dia inteiro numa transportadora para trazer. Paguei um marmorista para instalar. Cada detalhe daquele espaço eu planejei porque preciso de um ambiente específico para trabalhar com chocolate e pasta americana. Não é frescura, é técnica. Temperatura, superfície, organização. Quando você muda uma coisa, você desfaz o trabalho de meses. Ela é minha mãe, ele repetiu, mais baixo dessa vez. Eu sei quem ela é, Marcos. Eu gosto da sua mãe. Isso não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que aconteceu. Você tomou uma decisão sobre o meu espaço de trabalho, na nossa casa, sem me perguntar. Ele ficou olhando para o chão. E eu tenho flores para modelar essa noite, continuei. Não é uma vontade, é um prazo, é uma cliente, é dinheiro que entra nessa casa. Eu preciso da bancada, preciso da batedeira acessível. Preciso trabalhar essa noite. Ele levantou os olhos. Você tem razão. Preciso ter certeza que você entende de verdade, eu disse. Não quero ter que repetir essa conversa. Quando alguém quiser usar ou mudar qualquer coisa no meu cantinho, me pergunta antes, não depois, antes. Ele assentiu com um assentimento diferente dos outros que eu conheço nele. Não o de quem concorda para encerrar o assunto, o de quem chegou num lugar. Vou ajudar a colocar de volta agora, ele disse. São quase 10 da noite, eu disse. Eu sei. Você precisa trabalhar. Ficamos os dois no cantinho por quase 1 hora. Ele tirou a toalha floral da bancada com cuidado, limpou a superfície com o pano específico que eu uso para mármore. Eu trouxe a batedeira de volta do alto da prateleira, um objeto de cada vez, cada coisa voltando para o lugar onde ela fazia sentido. Os potes de vidro por categoria, os utensílios na régua de parede, os sacos de farinha e açúcar na prateleira mais baixa. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do cômodo olhando para a bancada no lugar dela, para a superfície fria refletindo a luz do LED que eu escolhi para a temperatura de cor ideal. Era meu cantinho de novo. Meu marido ficou parado na porta, olhou para o espaço, olhou para mim. Desculpa, ele disse, de verdade. Eu sei, eu disse. Obrigada por ajudar a arrumar. Ele foi dormir. Eu fiquei trabalhando. As flores de açúcar foram moldadas uma por uma. Rosa, folha, botão, pétala. Eu trabalhei até 00:40 com o cantinho inteiramente meu, com cada coisa no lugar que ela precisava estar, com a concentração que só chega quando o espaço está certo. Terminei com o humor intacto e as flores secando na bancada em fila, sobre papel vegetal, exatamente como deveriam estar. Na manhã seguinte eu acordei antes de todo mundo, fiz café no coador porque tenho essa preferência e não me envergonho dela, e fiquei sentada à mesa da cozinha olhando pela janela para o pátio interno do prédio. Eu ia ter que conversar com a dona Helena. Não por obrigação. Não para registrar formalmente que eu estava certa, mas porque o que havia acontecido merecia ser dito com cuidado e eu não queria que a senhora passasse o resto da estadia sem entender o que tinha acontecido de verdade. Quando ela desceu, eu vi o momento em que ela percebeu. A porta do cantinho estava entreaberta. Ela parou no corredor, olhou pela fresta, ficou parada por um segundo. Bom dia, eu disse com calma genuína. Você colocou tudo de volta? Ela disse. Não era exatamente uma pergunta. Coloquei. A senhora quer café? Ela ficou parada mais um momento, então veio devagar até a cozinha, sentou na cadeira da bancada e pousou as mãos sobre a mesa com um cuidado que eu não estava esperando. Como alguém que está se preparando para dizer alguma coisa e quer que a postura do corpo combine com o que vem. Beatriz, ela disse. Eu coloquei a xícara dela na frente. Sentei do lado oposto e olhei para ela sem raiva, sem acusação.
com a clareza que eu estava aprendendo a reconhecer como minha nos últimos tempos. Eu sei que a senhora quis ajudar, eu disse. Conheço a senhora há 13 anos, sei que o coração é bom. Mas, ela disse antes de eu terminar, mas aquele cômodo não é um canto sobrando. Eu sei que parece. Tem porta, tem janela, tem espaço suficiente para uma cama. Mas não é quarto de hóspedes. É onde eu trabalho. É o que eu construí ao longo de 1 ano depois de 8 anos trabalhando em cima da bancada da cozinha, dividindo espaço com a louça do almoço. Ela ficou olhando para a xícara. A bancada que a senhora cobriu com a toalha, eu disse com voz tranquila. Eu fui buscar ela pessoalmente em outra cidade. Não porque era mais barata, porque era a pedra certa para o que eu preciso. Mármore é frio. Chocolate e pasta americana precisam de superfície fria para trabalhar. Cada objeto naquele cômodo está onde está por um motivo que tem a ver com o meu trabalho. Quando muda, não é só o visual que muda. É o processo inteiro. Ela levantou os olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha como saber, eu disse. Mas é por isso que importa tanto. Ontem à noite eu precisava modelar flores de açúcar para um bolo de casamento com prazo hoje. Se eu não tivesse colocado tudo de volta, não ia conseguir trabalhar direito. Isso não é pequeno para mim. A dona Helena ficou quieta por um tempo longo. Quando ela voltou a falar, tinha alguma coisa diferente na voz. Não defensividade, reconhecimento. Eu faço isso, ela disse devagar. Entro num lugar e começo a arrumar porque acho que estou sendo útil. Nunca pergunto antes. Fiz isso a vida inteira. Quando o Marcos era pequeno, eu entrava no quarto dele e reorganizava sem avisar. Ele reclamava. Eu achava que estava certa. Com a minha sogra foi igual. Ela nunca me disse nada, mas eu sei que tinha coisa que eu mudava na casa dela que ela não gostava. Nunca parei para entender por que incomodava. Eu ouvi com atenção. Não porque precisava ouvir para perdoar alguma coisa. Eu não estava com raiva. Mas porque ela estava me contando uma coisa real sobre si mesma, e isso merecia atenção genuína. Devia ter perguntado antes de entrar no seu espaço, ela disse. Devia ter perguntado se você se importava, não ter entrado e começado a mudar. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela tomou um gole de café. Ficamos as duas em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que não é incômodo. Tem substância. Vou continuar no sofá, ela disse. A coluna aguentou até agora, aguenta mais uma semana. Eu olhei para ela. E a inflável? Como assim? A cama inflável, eu disse. Essa noite a gente arruma no quarto de casal. O Marcos vai para o sofá uma semana, que a perna dele já está bem o suficiente para isso. A senhora dorme no quarto de verdade. Com colchão, com travesseiro, com dignidade. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube identificar de imediato. Era uma mistura de surpresa e alguma coisa mais suave. Você faria isso? A senhora está na nossa casa há 11 dias, eu disse. Isso eu posso fazer. Ela ficou olhando para mim por um momento. Depois assentiu com aquela cabeça dela de quem está aceitando alguma coisa que não esperava receber. Meu marido desceu meia hora depois com aquela expressão de quem passou a noite calculando como ia encontrar amanhã. Quando chegou à cozinha e viu eu e a dona Helena sentadas com expressão tranquila e café quente, ele parou na entrada com aquela cara de quem não entende exatamente o que aconteceu, mas sente que pode respirar. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era alívio e gratidão ao mesmo tempo. Depois que a dona Helena foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. Vocês conversaram? Conversamos. Foi bem. Como? Honestamente, eu disse. Não precisava ser difícil, só precisava ser verdadeiro. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu não sei nomear com precisão, mas que guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de orgulho e reconhecimento, e alguma coisa mais funda que não tem palavra certa. Você é incrível, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri de verdade. Os últimos dias da estadia foram completamente diferentes. A dona Helena perguntava antes de qualquer coisa. Posso pegar esse pano? Posso mover esse vaso? Essa mudança era pequena, mas mudava o clima do apartamento inteiro. Uma tensão que eu nem tinha percebido que estava carregando foi embora. E alguma coisa mais aconteceu que eu não estava esperando. A gente ficou mais próximas. Não a proximidade de quem está fingindo que está tudo bem. A outra.
a que vem quando você para de ser cortês demais e começa a ser real, quando o espaço entre as pessoas fica mais limpo, sem aquela camada de cuidado excessivo que vai ficando espessa demais e transforma a convivência em performance. Na penúltima noite ela me pediu para mostrar o cantinho de verdade, não como ele estava no dia em que ela mudou as coisas, como era de fato. Eu abri a porta e acendi a luz. Ela entrou devagar, como quem entra em lugar que entende que tem significado. Ficou olhando para as prateleiras, para os potes alinhados, para a régua de utensílios. Depois parou na frente da bancada. Passou a mão levemente na superfície do mármore. Você foi buscar em Campinas, ela disse, não como pergunta. Passei um dia inteiro para isso, eu disse. Ela ficou olhando para a pedra por um momento. Os veios cinza no branco, a superfície polida. Eu não tinha entendido, ela disse. Não tinha como, eu disse. Mas é por isso que ela importa. Ela virou para mim. Beatriz, me desculpa, de verdade. Eu sei, eu disse. Ela me contou então de uma vizinha que havia parado de falar com ela anos atrás, por causa de uma situação parecida. Uma vizinha que era como uma amiga, que ela frequentava toda semana, e que de uma hora para outra fechou a porta sem explicação. Só muito depois, por uma terceira pessoa, ela soube que tinha reorganizado a área da horta da vizinha sem pedir, trocado as plantas de lugar, jogado fora mudas que a vizinha guardava com intenção. A vizinha nunca disse nada diretamente. Simplesmente foi criando distância até sumir. Eu ouvi com atenção porque ela estava me contando uma dor real, não uma desculpa. Existe uma diferença entre essas duas coisas e eu aprendi ao longo dos anos a reconhecer qual é qual. Você me disse, ela disse. Ela não disse. Eu precisava ouvir, mas precisava ouvir de alguém que me dissesse de frente. No último dia ela insistiu em cozinhar o jantar. Fez frango com quiabo do jeito que meu marido ama, o tipo de receita que carrega afeto em cada etapa do preparo, cheiro que preenche o apartamento todo. Eu fiz um bolo de chocolate simples, de forma, sem enfeite, só pra gente. A gente ficou na cozinha por horas sem perceber, com a janela aberta e o barulho da rua chegando de baixo. Meu marido comeu 2 porções do frango e disse que queria que todas as visitas da família terminassem assim. Eu e a dona Helena demos risada ao mesmo tempo, aquele tipo de risada que sai junto sem combinar, que é o sinal de que alguma coisa ficou diferente entre as pessoas. Na manhã seguinte, eu e meu marido a levamos ao ponto de ônibus. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de chegada. O de chegada era largo, animado, o abraço de quem está chegando cheio de energia. O de saída era mais quieto, mais presente. O abraço de quem passou por alguma coisa real e saiu do outro lado levando uma coisa que não tinha antes. Cuida desse cantinho, ela disse no meu ouvido. Cuido, eu disse. E volte quando quiser, só avisa antes. Ela riu. Prometo, filha. No caminho de volta, meu marido ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse. Devia ter ligado para você quando ela pediu para vir. Devia ter ligado, contado, e a gente teria decidido junto. Sim, eu disse. Devia. Ele ficou quieto de novo. Depois, eu sempre fico com medo de dizer não para ela. A gente cresceu com pouco e quando um precisava, o outro não parava para pensar, só ia. É difícil mudar esse reflexo. Eu olhei para ele. Marcos, ajudar sua mãe e me consultar não são coisas que se cancelam, cabem juntas. Você podia ter ligado, me contado, e a gente teria tomado a decisão juntos. Provavelmente a resposta ia ser a mesma. Ela ia ficar. Mas eu ia ser parte da decisão, não uma consequência dela. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse baixinho. Você tem razão. A gente ficou o resto do caminho em silêncio. Mas era um silêncio que tinha peso bom. O tipo que existe depois que as coisas certas foram ditas sem crueldade. Quando cheguei em casa, fui direto para o cantinho. Abri a porta, acendi a luz, fiquei parada no meio do cômodo por um momento. A bancada estava no lugar. A superfície de mármore refletindo a luz do LED. Os potes alinhados nas prateleiras por categoria. Os utensílios na régua. Os sacos de farinha e açúcar acessíveis na prateleira mais baixa. Era meu espaço, inteiro, como eu havia construído. Peguei o celular e mandei mensagem para a Fernanda. A dona Helena foi. Está tudo bem.
Ela respondeu em menos de 1 minuto. Foi. Como ficou? Eu sentei na cadeira que fica de frente para a bancada e escrevi. Conversei com os dois. Foi honesto. Ficou bem. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, eram 3 palavras. Orgulho de você. Eu fiquei olhando para essas palavras por um momento. Não porque precisava de aprovação para saber que fiz certo, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Existe uma diferença entre precisar de validação e apreciar testemunha. Eu aprendi a diferença. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito medo. Tive medo de parecer difícil, de ser a nora que faz drama por causa de bancada, de criar um clima que ia contaminar o casamento por semanas depois que ela fosse embora. Esses medos são reais. Eu os senti todos ao mesmo tempo quando estava parada na porta do cantinho olhando para a toalha floral em cima do meu mármore. Mas aprendi ao longo dos 40 anos que levei para chegar até aqui que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que faço com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, mas sem guardar nada. E o mundo não desabou. A dona Helena não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme entre nós 3, mais honesta, mais real. Minha avó costumava dizer que casa e lar são coisas diferentes. Casa é o IPTU, o endereço, o número da placa. Lar é o lugar onde você pode ser quem você é sem pedir licença para isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir de verdade e de mudar alguma coisa de verdade. Eu sempre quis um lar. E estou aprendendo, aos 40 anos, que construir um lar não é sobre ter o espaço certo ou os móveis no lugar certo. É sobre ter coragem de dizer, isso é meu, isso importa para mim, sem se desculpar por isso. Precisamente para as pessoas que você mais ama, precisamente porque você as ama. Meu marido apareceu na porta do cantinho, ficou olhando para o espaço por um momento, para a bancada no lugar, para a luz do LED na temperatura que eu escolhi. Depois olhou para mim. Você quer trabalhar ou toma um café comigo? Eu olhei para a bancada, para o projeto que estava esperando, para o mármore limpo refletindo a luz certa. Café primeiro, eu disse. Ele sorriu daquele jeito dele que é o sorriso inteiro, sem reserva. Eu me levantei, apaguei a luz do cantinho, fechei a porta com cuidado e fui fazer café com ele. Eu tinha 40 anos quando percebi que a máquina de costura da minha avó estava guardada há 4 anos num canto do quartinho de serviço, coberta com uma lona preta que meu marido tinha comprado para proteger ferramentas de obra. Não foi uma briga que me fez perceber. Não foi uma crise nem uma dessas noites em que você engole choro embaixo do travesseiro enquanto a pessoa do lado dorme sem saber de nada. Foi uma tarde comum de sábado, quando eu procurava um prendedor de cortina que tinha sumido e abri a porta daquele quartinho sem esperar por nada. E lá estava ela. A Singer de 1974, cor creme com detalhes dourados, que minha avó usou por 30 anos para costurar vestidos de festa, consertar roupas do vizinho, fazer dinheiro quando meu avô ficou doente. A máquina que ela me deixou quando morreu, dizendo que eu tinha mãos de costureira e que não devia deixar isso morrer dentro de mim. Eu fiquei parada na porta por um tempo que não sei medir, e entendi, naquele momento, com uma clareza que dói e alivia ao mesmo tempo, que eu tinha me tornado uma pessoa que esconde as próprias coisas para não incomodar a casa dos outros. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa no quartinho de serviço. Ela começa 6 anos antes, quando eu era uma mulher de 34 anos que acreditava que amor era suficiente para construir um lar dentro de uma casa que já tinha dono. Quando conheci meu marido, ele tinha 41 anos. Era técnico de manutenção industrial, trabalhava numa empresa de embalagens no ABC Paulista e morava com a mãe e a irmã mais nova numa casa de vila no Ipiranga. Me contou isso na 3ª vez que saímos, com a naturalidade de quem descreve o caminho do trabalho. O pai tinha morrido há 8 anos, deixado a casa para a mãe, e ele ficou porque a mãe não queria ficar sozinha, e porque a irmã ainda era nova, e porque, bem, era temporário.
sempre temporário. Eu era professora de educação infantil numa escola municipal em Santo André. Morava num apartamento alugado de 2 quartos em São Caetano. Dividia com uma colega. Tinha uma vida organizada. Um dinheiro separado todo mês, um caderninho onde anotava cada gasto desde os 22 anos, porque minha avó tinha me ensinado que mulher que não sabe o que entra e o que sai nunca é dona de nada. Quando ele me contou que morava com a mãe e a irmã, eu pensei, um homem que não abandona a família. Pensei em responsabilidade. Pensei em tudo, menos no que aquilo significava para a vida que íamos construir juntos. A minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente o tipo de pessoa que te faz acreditar que sogra difícil é invenção de roteirista de novela. Ela me ligava antes dos almoços de domingo para perguntar se eu preferia frango ou carne. Perguntava da escola com uma atenção que parecia genuína. Me chamava de filha com uma frequência que eu interpretei como carinho. Numa tarde de domingo, me ensinou a fazer o cuscuz dela, do jeito que a mãe dela ensinava, e eu saí de lá pensando que tinha ganhado uma família. A primeira rachadura apareceu quando, depois de 1 ano e meio de namoro, começamos a falar em casamento. E junto com o casamento, veio a conversa sobre onde morar. Meu marido disse que o plano era ficar na casa da vila por um tempo, só para juntar dinheiro, só para planejar direito, só até decidir o que queriam. 1 ano, ele disse, talvez menos. A minha sogra ia adorar ter mais companhia. Eu devia ter pedido para ele colocar isso por escrito. Devia ter entendido que temporário na língua que ele falava não tinha data de validade. Mas eu tinha 34 anos, estava apaixonada e achava que desconfiança era coisa de quem não confiava no próprio relacionamento. Casamos numa cerimônia pequena, bonita, numa chácara alugada em Mauá, com 60 pessoas que eram de verdade importantes para nós dois. Eu encerrei o contrato do apartamento em São Caetano, coloquei meus móveis num galpão de self-storage no Tatuapé e trouxe para casa da vila o que cabia no quarto que seria nosso. Minhas roupas, meu computador, as caixas de material de aula, os livros e a máquina de costura da minha avó, que instalei num canto da janela onde entrava luz boa de manhã. Na primeira semana, a máquina ainda estava lá. Na segunda semana, ela tinha sido empurrada para trás da cômoda. Quando perguntei, minha sogra disse, com a leveza de quem comenta sobre o tempo, que a máquina ocupava muito espaço na circulação e que ela tinha simplesmente organizado melhor o ambiente para mim. Eu agradeci sem dizer o que pensava, e guardei aquela informação junto com todas as outras que viriam depois. A casa da vila funcionava segundo uma lógica própria que eu fui aprendendo na marra. A televisão da sala era ligada às 18 horas para a novela, e se você estava usando o espaço para outra coisa antes disso, era gentileza sua se recolher. A pia da cozinha não podia ter louça acumulada por mais de 20 minutos, então se você começava a cozinhar, tinha que lavar tudo enquanto o alimento ainda estava no fogo, senão sua sogra passava por ali e lavava sozinha sem falar nada, e o silêncio dela pesava mais do que qualquer comentário. A máquina de lavar tinha uma fila que eu nunca entendi completamente, mas que era real e absoluta, e se você colocava a roupa fora da ordem, ela tirava sem avisar e deixava dobrada em cima da tampa. Eu tentei, nos primeiros meses, me encaixar naquilo. Tentei aprender as regras, respeitar os ritmos, caber dentro do que já existia. Fui entendendo aos poucos que não era possível me encaixar porque o espaço não tinha sido projetado para me acomodar. Tinha sido projetado para funcionar de um jeito específico, e eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que transformasse o sistema. Meu marido via tudo isso e não dizia nada. Não era um homem ruim. Era alguém que tinha aprendido em 41 anos que o caminho mais curto para a paz doméstica era o silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, ele ouvia com atenção, concordava com a cabeça, dizia que entendia, que a minha sogra tinha um jeito difícil, mas tinha um coração bom, e que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que aparecia sempre, como se o que eu sentia fosse uma questão do meu temperamento e não de território. No 3º ano, minha cunhada arrumou um namorado que morava em Campinas e começou a passar os fins de semana fora. Com ela fora, a casa ficou com 3 pessoas em vez de 4, e eu achei que o espaço ia respirar diferente. Mas o que aconteceu foi o contrário.
Com menos gente para dividir a atenção, a dinâmica ficou mais concentrada, e eu percebi com mais clareza o que antes estava diluído. Minha cunhada chegava na cozinha e pegava o que queria sem verificar hierarquia nenhuma. Deixava as roupas para lavar em qualquer dia. Quando a mãe mudava o canal da televisão sem perguntar, ela mudava de volta sem criar situação. Para minha cunhada, aquela casa era a casa dela. Para mim nunca tinha sido assim. No 4º ano, eu comecei a acordar mais cedo do que precisava. Era um hábito que desenvolvi sem perceber, e só entendi o motivo quando, numa manhã de domingo em que fiquei na cama mais tempo, minha sogra abriu a porta do quarto sem bater para me chamar para o café da manhã. Meu marido dormia do meu lado. Eu estava acordada, lendo. Ela não se desculpou por entrar sem avisar, só fez o convite, esperou a resposta, e quando eu disse que ia descer em breve, ela disse tudo bem num tom que sugeria que não estava tudo bem, e fechou a porta com um cuidado que fez mais barulho do que se tivesse batido. Eu acordava cedo porque o quarto que deveria ser meu não tinha a privacidade básica que qualquer casal merece. Era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada deitada. A cena que mudou tudo aconteceu numa quarta-feira à noite. Minha sogra tinha convidado a vizinha de cima para jantar, uma senhora que eu via com frequência e que me tratava com a cordialidade de quem não tem certeza do que é o meu papel naquele ambiente. Éramos as 3 à mesa porque meu marido tinha ficado trabalhando até tarde e avisado que ia chegar depois da janta. A conversa foi para reformas, para valorização dos imóveis no Ipiranga, para como o bairro tinha mudado nos últimos anos. A vizinha comentou que era admirável como minha sogra tinha mantido a casa tão bem cuidada depois de ficar viúva. E minha sogra inclinou a cabeça levemente, com aquele sorriso de quem recebe um elogio que estava esperando, e disse com a naturalidade de quem faz uma observação sobre a horta: graças a Deus. E meu filho ficou, né? Então tem a presença masculina ainda. A Renata se adaptou bem. É quietinha, não bagunça nada. Fica no cantinho dela, sabe como é. Fica no cantinho dela. Eu tinha o garfo na mão. Continuei com o garfo na mão. Olhei para minha sogra, depois para a vizinha, que concordou com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Procurei alguma reação em mim que fosse raiva, que fosse choro, que fosse qualquer coisa que precisasse ser contida. Mas o que encontrei foi diferente. Foi uma espécie de silêncio muito fundo, muito límpido, como quando a água para de se mover e você consegue ver o fundo com clareza total. Depois que a vizinha foi embora, eu lavei a louça enquanto minha sogra guardava as sobras. Meu marido chegou enquanto eu secava as panelas, me deu um beijo na bochecha, perguntou se tinha sobrado alguma coisa para comer. Ninguém falou sobre o que tinha sido dito. Eu fui dormir com aquela frase passando e repassando na cabeça. Quietinha, não bagunça nada, fica no cantinho. Em 4 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de não atrapalhar. Tinha me tornado invisível com tanto esforço que a invisibilidade tinha virado o único atributo que alguém notava em mim. Naquela madrugada, enquanto meu marido dormia, eu fui até a cozinha, sentei no banco da bancada, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha um valor na minha conta poupança que me surpreendeu por um segundo, e depois não me surpreendeu mais, porque eu era professora de educação infantil, mas era também neta da minha avó, que tinha me ensinado desde os 12 anos a separar uma parte de qualquer dinheiro que entrasse. Não importava quanto fosse, não importava o mês. Eu poupava porque a minha avó tinha me dito que mulher que não tem o seu, não pertence a lugar nenhum de verdade. Poupava porque nunca me senti completamente em casa naquela casa. Poupava de um jeito instintivo que, de madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a fazer um sentido diferente. Fechei o aplicativo, não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Eu ensinava criança de 4 a 6 anos havia 14 anos, mas nos últimos 2 tinha começado a fazer uma coisa paralela que me dava uma satisfação que a sala de aula já não conseguia sozinha. Costurava em casa, nos fins de semana, peças sob encomenda para conhecidas. Começou com um vestido de festa para a sobrinha de uma colega, depois veio uma roupa de noiva simples, depois adaptações de roupa para uma senhora do bairro que tinha dificuldade de encontrar tamanho no comércio.
Tinha 3 clientes regulares e uma fila de espera que eu segurava porque não tinha espaço nem estrutura para crescer. Costurava no quarto, com a máquina da minha avó num canto da escrivaninha, a porta fechada, pedindo licença para o espaço que não era meu. Comecei devagar a pensar na possibilidade de transformar aquilo em algo mais sério. Precisaria de um espaço, não um ateliê grande, não uma estrutura cara, mas um lugar meu, com endereço fixo, onde eu pudesse receber clientes, trabalhar com as máquinas sem pedir licença e montar a organização que um trabalho de costura profissional precisa. Comecei a pesquisar salas comerciais com a mesma disciplina de quem pesquisa qualquer coisa com seriedade, sem pressa, sem plano definido ainda nos intervalos do almoço, nas madrugadas antes de todo mundo acordar. Quando meu marido perguntava o que eu estava fazendo no celular, eu dizia que estava resolvendo coisa de trabalho. Não era mentira, era uma omissão que eu precisava fazer, porque eu sabia que qualquer conversa sobre sair da casa da vila terminaria com um telefonema da minha sogra antes do jantar. Levei 5 meses pesquisando. Vi salas pequenas demais, prédios em regiões que não funcionavam para o tipo de cliente que eu atendia, contratos de aluguel com reajustes abusivos. Então, numa sexta-feira de tarde, recebi uma mensagem de uma corretora que eu tinha consultado brevemente numa visita. Tinha entrado no portfólio dela um espaço no térreo de um sobrado em Vila Prudente. Uma sala ampla, banheiro próprio, entrada independente pela rua lateral, quintal pequeno nos fundos com cobertura. Aluguel dentro do que eu já faturava com as 3 clientes fixas. E no final da mensagem, uma linha a mais. A proprietária também considera venda. Se tiver interesse, conversamos. Respondi em 10 minutos, dizendo que queria visitar. Fui numa manhã de sábado, com a desculpa de que ia pegar material numa loja de tecidos na região. A corretora me encontrou na frente do sobrado. Entramos pela lateral. Ela abriu a porta e ficou parada, me deixando olhar. A sala tinha janelas voltadas para o quintal, e a luz da manhã entrava de um jeito que parecia proposital, como se o espaço estivesse se apresentando. O piso era de taco antigo, levemente desgastado, do tipo que você limpa uma vez e vira beleza. As paredes eram brancas, com manchas de umidade no rodapé, que precisavam de atenção, mas a estrutura era boa. O quintal tinha uma mangueira velha que fazia sombra sobre a cobertura de fibrocimento. Eu parei no centro da sala e fiquei quieta por um momento. Pensei no quartinho de serviço lá na casa da vila, pensei na Singer coberta pela lona preta, pensei em quantas vezes eu tinha encolhido para caber dentro de um espaço que nunca tinha sido pensado para me ter. Perguntei o valor de venda. Fiz as contas de cabeça ali mesmo, de pé no meio da sala. Pedi um dia para pensar. Não foi um dia. Foram 3 semanas de análise do tipo que eu fazia mentalmente desde sempre, mas dessa vez com planilha de verdade. Projeções de faturamento, cenário pessimista, cenário realista, reserva de emergência, margem de segurança. Consultei uma advogada indicada por uma colega de escola que tinha passado por processo de compra de imóvel recentemente. Entendi minha situação jurídica com precisão antes de tomar qualquer decisão, porque eu era neta da minha avó, e sabia que sentimento bonito sem planejamento não paga conta. Os números fecharam. Assinei a escritura numa segunda-feira de manhã. Saí do cartório. Entrei numa padaria na esquina do sobrado. Pedi um café com leite e um pão na chapa. Sentei numa mesa de fora, na calçada, e olhei o movimento da rua. Tinha um documento na bolsa que dizia que aquela sala era minha, sem histórico anterior que eu precisasse respeitar, sem regra não escrita que eu precisasse deduzir, minha, com meu nome, com minha assinatura. Terminei o café e fui trabalhar. Contratei um pedreiro indicado por um pai de aluno para fazer o necessário no espaço, rebocar o rodapé, trocar o piso do banheiro, instalar pontos elétricos adequados para as máquinas de costura, colocar uma pia na sala. Nada estrutural. Só o suficiente para transformar aquele lugar no que eu precisava que ele fosse. Ia lá toda terça-feira depois da escola, com a desculpa de visita a uma colega no bairro para acompanhar o andamento. Numa dessas visitas, a reforma estava quase pronta. Entrei pela porta lateral, as paredes recém-pintadas num branco que não era frio, a janela aberta, cheiro de tinta e madeira velha misturados. Andei pelos 2 cômodos devagar,
Coloquei a mão na parede ainda levemente áspera da tinta nova. Fiquei parada no centro da sala maior, no lugar onde eu ia instalar a bancada de corte, e entendi de um jeito que não foi intelectual, foi físico, dentro do meu próprio corpo, que aquele era o primeiro espaço adulto que seria completamente meu. Saí de lá com os olhos marejados. Não de tristeza, de reconhecimento. Voltei para casa da vila naquela noite, jantei com os dois, ajudei a recolher a cozinha, enquanto minha sogra me contava sobre uma desavença com a feirante por causa do preço do tomate. Eu fui dormir com a certeza quieta de quem sabe o que vem a seguir. Nas semanas seguintes, comecei a retirar minhas coisas da casa da vila com uma organização que seria excessiva para qualquer outra coisa. Não tudo de uma vez, que geraria perguntas, mas por categorias, em ordem de importância, sem pressa. Primeiro os documentos. Depois as coisas com história, as fotos da minha família, as cartas que eu guardava numa caixinha de sapato desde a faculdade, o caderninho de gastos que eu mantinha desde os 22 anos. Depois as roupas fora de estação, que somem do armário sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Levava uma sacola de cada vez. Nos dias em que saía para a escola, deixava no espaço de Vila Prudente, que ia se tornando meu enquanto eu ainda vivia no deles. Meu marido não perguntou nada. Não notou, ou fingiu não notar. Aprendi nesses 4 anos que às vezes é impossível distinguir as duas coisas. Foi nesse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que eu precisava escutar em voz alta para aceitar de vez. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo do mercado porque a fila estava pequena. Entrei pela porta da cozinha sem fazer barulho, como sempre. Minha sogra estava na área de serviço, falando ao telefone, a voz alta o suficiente para chegar até o corredor. Parei quando ouvi meu nome. Ela não estava falando mal de mim. Não era isso. Ela dizia para quem quer que estivesse do outro lado: a Renata é educada, é limpa, mas ela não é minha filha, ela é diferente. Eu tenho 67 anos, já criei meus filhos, já fiz minha parte. Não consigo passar o resto da vida me perguntando se posso circular pela minha própria cozinha do jeito que eu gosto. Já falei pro meu filho que ele precisa resolver isso logo. Não tenho mais idade para ficar enrolando. Fiquei parada no corredor por um momento. Depois fui pro quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita antiga finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era que eu fosse embora. E o meu plano era que eu já estava indo, mas do meu jeito, no meu tempo, com o meu endereço me esperando a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou em pé encostado na cômoda. Comecei com calma, sem drama, com a precisão de quem escolheu as palavras com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde. Disse que entendia como minha sogra se sentia. Disse que queria saber o que ele pensava sobre tudo aquilo, não o que ela pensava. O que ele, especificamente ele, pensava sobre o jeito que a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto, fez aquela pausa que eu conhecia tão bem, a pausa de quem calcula qual resposta vai gerar menos conflito. Então disse que a minha sogra tinha um jeito difícil de se comunicar, que eu precisava entender que era assim que ela funcionava, e que não era pessoal. Eu olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu depositava minha parte das despesas da casa numa conta conjunta todo mês. Condomínio, mercado, conta de luz, gás, o conserto do portão quando quebrou, a dedetização que fizeram em março. Ele disse que sabia. Perguntei se a minha sogra sabia disso. O silêncio dele durou 1 segundo a mais do que devia. E esse segundo foi a resposta. Por 4 anos, eu tinha contribuído todo mês sem falta, e esse dinheiro ia para uma conta que ele administrava, e a minha sogra nunca tinha sido informada. Na versão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor, comia a comida dela, usava as instalações dela, ocupava o espaço dela sem dar nada em troca. Na versão dela, eu era uma conveniência disfarçada de família. Eu disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era possível naquele momento.
Disse que por 4 anos eu tinha pagado para ser tratada como hóspede, que ele tinha estado presente em cada um daqueles episódios e não tinha dito nada, que o dinheiro que eu tinha guardado era fruto do meu trabalho, da minha disciplina, dos anos que eu tinha passado construindo uma reserva antes mesmo de te conhecer, e que eu tinha usado esse dinheiro para construir alguma coisa completamente minha. Ele ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está processando o que ouviu. Era o silêncio de quem já sabe que não tem resposta que funcione. Olhou para a cômoda, depois para o chão, depois para um ponto no meio do caminho que não era nada. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza final e tranquila, que não havia nada ali para consertar. Não era um mal entendido, não era uma fase difícil que ia passar com paciência e conversa. Era a estrutura inteira de um casamento construído sobre uma base onde eu nunca tinha sido tratada como igual, onde minha presença era tolerada e minha contribuição era invisível. Saí do quarto, fui à cozinha, bebi um copo de água e voltei dormir ao lado dele sem falar mais nada. Havia um plano. O plano era melhor do que a briga. Liguei para minha advogada no dia seguinte, na hora do recreio, de dentro do meu carro no estacionamento da escola. Conversei sobre minha situação legal com todos os detalhes que ela precisava para me orientar corretamente. Entendi o que era meu, o que precisava ser assegurado antes de qualquer passo seguinte e quais eram as próximas etapas. A conversa durou 40 minutos. Saí com um mapa, continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia para a escola, voltava, jantava, ajudava a recolher a cozinha, ouvia conversa sobre feirante e portão e vizinho, ia dormir. Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 4 anos da minha vida, sacola por sacola, levada para Vila Prudente toda terça-feira depois da aula. Na última semana, embrulhei a máquina de costura da minha avó com o cobertor que eu usava quando era criança. Tirei a lona preta do pedreiro que estava em cima dela, limpei com um pano úmido a placa de metal com o nome Singer, os detalhes dourados, a manivela lateral. Botei dentro de uma caixa grande com espuma nas bordas. Ela foi a última a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma pequena empresa de mudança indicada pela minha advogada. 3 rapazes, um caminhão médio, uma lista com foto de cada item para não haver dúvida. Horário marcado para as 8 da manhã. Meu marido saía toda sexta às 8h30 para a academia sem exceção. Minha sogra tinha consulta médica às 9, numa clínica a 15 minutos de casa, voltava por volta das 11. O caminhão chegou às 8 em ponto. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 3 rapazes trabalharam com uma organização que eu tinha pedido expressamente. Rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvida sobre o que levar, porque a lista era clara. Os móveis que eu tinha comprado com nota no meu nome, os equipamentos de trabalho, a máquina de costura embalada, as plantas que eu cultivava no parapeito da janela do quarto, as caixas que tinham saído às terças ao longo de semanas. Às 10h20, o caminhão estava quase pronto. Faltava o último volume quando eu ouvi o portão da garagem abrindo. Minha sogra tinha saído mais cedo da consulta porque o médico tinha sido chamado para emergência e desmarcado. Ela entrou pelo portão lateral, viu o caminhão na rua, viu os rapazes, ficou parada no meio do quintal com a bolsa na mão e a chave do carro entre os dedos. Ficou olhando para mim, depois para o caminhão, depois para os rapazes, numa sequência que se repetiu umas 3 vezes enquanto a cena ia tomando forma na cabeça dela. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era uma pergunta. Era o começo de um entendimento que ela ainda estava resistindo. "Estou indo embora", eu disse. Simples, direto, sem elevar a voz. Ela ficou parada como se o chão tivesse mudado de consistência. "Para onde você vai, Renata? Você tem para onde ir? Não avisou, não conversou com a gente? Não é assim que se faz." Eu me afastei para deixar o rapaz passar com o último volume. "Meu marido vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem celular, pode ligar para ele." Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela crescendo enquanto o caminhão era fechado, a dificuldade de quem tenta organizar uma situação que não está se desenrolando do jeito esperado. Quando o último rapaz me entregou o formulário para assinar, eu assinei, agradeci os 3 e dei uma última volta pelo espaço que eu ocupava naquela casa. O quarto estava vazio.
A cama de casal tinha ficado porque não era minha. A cômoda escura que nunca foi minha tinha ficado. As marcas nas paredes onde os quadros tinham estado. O parapeito da janela onde as plantas tinham ficado por 4 anos, deixando marcas circulares na tinta. Peguei a bolsa e desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o celular ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela nos 4 anos em que a conhecia. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que avaliou uma situação completamente errado. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser resolvidas de outro jeito. Eu parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome dela pela primeira vez. Sempre tinha sido senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não bagunça o funcionamento da casa. Dona Célia, eu disse, por 4 anos eu deposito minha parte das despesas dessa casa todo mês sem falta. A senhora nunca soube porque meu marido nunca contou, mas eu sei o que eu fiz, e agora eu tenho meu espaço. Então eu vou. Ela abriu a boca, depois fechou, olhou ao redor como se os móveis da sala pudessem explicar o que estava acontecendo. Mas as despesas daqui, ela disse. Quem vai ajudar com as despesas daqui? As despesas da senhora são responsabilidade da senhora, eu disse. As minhas, eu já sei como pagar. Saí. Fechei o portão de metal com uma delicadeza quase absurda perto de tudo. Entrei no meu carro. O caminhão já tinha dobrado a esquina. Liguei o carro e saí daquela rua. Árvores passando dos 2 lados, o sol da manhã batendo no para-brisa. Não olhei pelo retrovisor. Meu marido me ligou 35 minutos depois. Eu estava em Vila Prudente, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Ouvi a voz dele, tensa e confusa ao mesmo tempo, perguntando o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. Estou na minha casa, eu disse. Silêncio. O que casa? Ele disse. Você alugou um apartamento sem me contar? Comprei um espaço comercial em Vila Prudente. Uma sala no térreo de um sobrado. Registrei no meu nome 2 meses atrás. Estou transformando num ateliê de costura. O silêncio dessa vez durou mais pesado, do tipo que preenche o espaço antes de uma pergunta que a pessoa não sabe responder. Como você conseguiu esse dinheiro? Ele disse. Você estava guardando sem me contar. Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava? Sabia. Mas você nunca perguntou quanto. Nunca perguntou o que eu pretendia fazer. Renata. A voz dele mudou de tom. O dinheiro que você ganhou durante o casamento pertence ao casal. A gente precisava ter tomado essa decisão junto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até ali e eu não queria perder a precisão agora. Por 4 anos eu contribuí todo mês com as despesas da casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo me tratando como se eu fosse uma visita que ficou tempo demais. Como alguém que não pertence, como alguém que fica no canto e não atrapalha. Você esteve presente em cada um desses momentos e escolheu o silêncio. O dinheiro que eu poupei é resultado do meu trabalho e dos anos que passei construindo uma reserva antes de você. Eu usei esse dinheiro para construir algo completamente meu. Te recomendo falar com um advogado para entender os aspectos legais do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam montando os móveis no espaço. Eu fui até a janela e encosei a testa no vidro por 1 segundo. Olhei a rua arborizada lá embaixo. Uma mulher passando com um carrinho de bebê, um homem abrindo a persiana da banca de jornal, um ônibus dobrando a esquina. Uma rua comum. Numa tarde comum, e eu estava de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e os móveis estavam no lugar, instalei a máquina de costura da minha avó na bancada que eu tinha mandado fazer junto à janela, onde a luz da tarde entrava limpa e comprida. Fiquei olhando para ela por um momento. Singer de 1974, cor creme com detalhes dourados, a placa de metal com um nome levemente desgastado do uso. Uma pequena irregularidade no pedal que minha avó dizia que era a personalidade dela, que máquina boa tem defeito que o dono conhece. Ela tinha ficado guardada 4 anos numa lona preta de pedreiro. Agora estava na janela.
onde sempre deveria ter estado. Sentei no chão, encostei as costas na parede recém-pintada e ouvi os sons da cidade lá fora. Um ônibus, uma conversa passando na calçada, uma criança em algum quintal da rua. Era um silêncio diferente de qualquer coisa que eu tinha conhecido nos últimos anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a se calar para evitar conflito. Era o silêncio de quem está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando, com uma clareza que me surpreendeu pela velocidade. Abri o ateliê formalmente, com o CNPJ, com uma plaquinha na porta do sobrado com o nome da empresa e o meu nome embaixo. As 3 clientes fixas fizeram a transição sem nenhuma pergunta. Uma delas ampliou o escopo do serviço quando viu que eu tinha infraestrutura própria. Comecei a receber indicações. Em 3 meses, tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinha, e contratei uma ajudante 2 dias por semana. Uma moça que estava terminando o curso técnico de costura e que aprendeu rápido. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem cenas públicas, com o distanciamento necessário para que os 2 saíssem com o que era de cada um. Semanas depois, recebi uma mensagem da minha sogra, de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não tinha exagerado, se não tinha sido tudo um mal-entendido que ainda dava para resolver. Li a mensagem 2 vezes com atenção. Depois coloquei o celular na bancada e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por mágoa, não por raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem nunca quis enxergar o que estava bem na frente. O que ficou desse período não é uma cicatriz, é clareza. É uma coisa simples o suficiente para caber numa frase que levei 4 anos para entender de verdade. Ter o seu não é sinal de desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre participar de um relacionamento e simplesmente habitar um espaço que tolera sua presença enquanto você não ocupar espaço demais. Fiquei 4 anos numa casa onde meu nome não constava em nenhum documento, onde minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como hóspede, onde minha presença era descrita em conversa de jantar como algo que não perturbava. Fiquei por razões que eu entendo agora. Amei de verdade meu marido. Acreditei que o problema era o ambiente, não a fundação. Tive medo de ser a pessoa que destrói uma família indo embora. A esperança durou mais do que devia. Como sempre dura. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é o mesmo que ser leal. É um hábito que as pessoas confundem com virtude porque ninguém ensina a diferença. Hoje, quando subo a escada do sobrado depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura, ouço o clique da tranca, abro a porta e entro num espaço que tem o meu nome na plaquinha, os móveis nos lugares que eu escolhi, as plantas no parapeito, o café no armário da pequena copa que mandei montar no corredor, e a máquina de costura da minha avó na bancada da janela, cor creme com detalhes dourados, a luz da tarde entrando de cima, iluminando a irregularidade do pedal, que é o que dá personalidade a ela. No lugar certo, finalmente no lugar certo. Depois de 4 anos guardada numa lona preta de pedreiro, e uma mulher que demorou um pouco mais do que devia, para entender que quem sabe o que vale, não esconde o que tem no quartinho de serviço de ninguém.